Começa agora o MoveCast, o podcast feito pela MovePay, com atualidades, dicas, curiosidades e informações práticas que movimentam sua vida. Um oferecimento MovePay, inclusão social e harmonia financeira. Se você digitar a palavra agrotóxicos no Google, provavelmente levará um susto. Há muito pouco, ou quase nada, de informação positiva sobre o assunto. E quando tem, nem é bem informação positiva, é algum projeto de lei empacado, alguma boa ação de ONGs ou de entidades de classe promovendo um combate pela vida e contra os venenos de nossa mesa. Nós aqui da equipe fizemos esse teste. Algumas manchetes aparecem assim: falsificação e contrabando de agrotóxicos. Agrotóxicos apreendidos em cargas ilegais. Agrotóxicos sendo usados como arma química contra aldeias indígenas e plantações agroecológicas. Supermercados famosos flagrados vendendo alimento com índices de agrotóxicos acima do limite permitido. Atentados e assassinatos de ambientalistas. Chuva de agrotóxicos envenenando plantações. Vestígios de agrotóxicos encontrados em sucos, salgadinhos, pães e biscoitos. Ararinhas azuis e antas do Pantanal morrem por causa de agrotóxicos. Agrotóxicos presentes nas roupas de algodão. Você quer mais? A lista vai longe, basta fazer uma pesquisa. O que está acontecendo no Brasil, e esse é o motivo desse tema aqui no MoveCast, é uma permissividade indiscriminada na liberação de mais e mais agrotóxicos, normalizando ainda mais um modelo agro que não se sustenta. Afinal, estamos na contramão dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, que, ao contrário de nós, vem banindo grande parte desses venenos. Mesmo assim, os gigantes da indústria química estão voltando seu foco para cá, terreno fértil do lobby político, e vencendo essa batalha em nome do lucro. E no episódio de hoje, que é a segunda parte desse tema, nossa convidada vai falar sobre como os agrotóxicos afetam a água, o ar e o solo, e quanto tempo a natureza leva para se livrar deles, se é que se livra mesmo. Ela explica também o que podemos fazer como consumidores para ajudar a combater essa realidade assassina e como podemos agir como cidadãos nessa luta pela vida. Da redação da MovePay, eu sou Luiz Azevedo e está no ar o MoveCast Vida em Movimento, o podcast de conteúdo prático para o seu dia a dia. Esta é a parte 2 de nosso tema que diz: agrotóxicos, precisamos falar desse veneno. Nessa segunda parte do tema, continuamos o papo com a Francesca Werner Ferreira. Ela é ambientalista, bióloga, professora e mãe. É doutora em produção animal pela Universidade Federal de Santa Maria, com especialidade em aquicultura, fisiologia de peixes e ictiologia. Durante 33 anos, ela foi professora na Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e agora está aposentada. Ambientalista há 47 anos, ela participa da AIPAM, Ponto de Cultura, a Associação Ijuiense de Proteção ao Ambiente Natural, e é membro do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Francesca, no episódio anterior você nos deixou bem explicado que os princípios ativos usados nos agrotóxicos são extremamente perigosos, que causam vários tipos de doenças e que seus efeitos não estão restritos aos trabalhadores do campo. Eles se espalham pelo ar, na água e no solo. Eu peço que neste nosso segundo papo você se estenda um pouco mais sobre isso. E na natureza, o que acontece com esses princípios ativos, passado muito tempo depois da aplicação? A maior parte desses princípios ativos, eles são chamados de poluentes orgânicos persistentes, porque justamente eles demoram para se degradar no ambiente e mesmo pela planta, por exemplo,
que sofreu uma aplicação, existe uma variação de planta para planta, como o metabolismo nosso, né, também, e pode transformar esse princípio ativo em outra substância. E o que é avaliado para a liberação desses princípios é o produto e não o que ele vai ser, no que ele vai ser degradado. Então, por exemplo, nos testes, quando a gente busca, por exemplo, um determinado produto num alimento, também se busca o produto e não naquilo que ele se degradou ou se transformou. Então, quando esses poluentes orgânicos persistentes eles se degradam, as moléculas, a gente não conhece o efeito dessa nova molécula, desse novo produto químico, que pode ser mais ou menos tóxico. Então está errada essa ideia que a maioria de nós tem de que lavando bem o alimento que a gente compra no supermercado, ficamos imunes aos venenos? E se eu comprar somente os produtos processados, isso resolve a questão? Não existe ainda uma forma de lavar o veneno dos alimentos, não existe como retirar a contaminação da água, porque grande parte dos produtos que são utilizados para a produção de alimentos, eles são chamados de sistêmicos, eles acabam sendo incorporados pela planta, então ele não fica só ao redor, na casca da fruta, ou se a gente lavar a folha de alface, ele vai sair da superfície, porque não funciona, porque uma boa parte fica dentro da planta ou dentro da folha que a gente vai utilizar como alimento. Uma outra coisa que é bem importante, uma pesquisa recente, né, mostra que mesmo alimentos que são ultraprocessados e que são inclusive contraindicados em termos nutricionais, porque eles sofreram uma série de modificações, esses alimentos apresentam agrotóxicos. Então, quer dizer, o processamento do alimento não tira o agrotóxico, por mais cozido, por mais produtos que sejam colocados ali como conservantes, acidulantes e outros tantos, não retira. Esse, no caso dos ultraprocessados, eles ainda têm a questão de todos os insumos que são colocados neles, para além do agrotóxico, ainda tem mais corantes, acidulantes e etc. que são colocados. É assustador imaginar isso. Eu me lembrei agora, Francisca, de Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier. Há mais de 300 anos, ele já sabia que nada na natureza desaparece, né? Mas tudo se transforma. Fato determinado que vale até hoje na ciência. Francisca, você pode citar algum exemplo que já é estudado e comprovado sobre essa transformação química no solo ao longo do tempo? A gente tem um exemplo que já é talvez o mais estudado, que é o DDT, que é um inseticida que foi muito utilizado a partir da Segunda Guerra Mundial. Ele era muito utilizado para combate de piolho, pulga, inclusive nas casas, né? A gente usava porque ele está banido, né, no resto do mundo e proibido no Brasil desde 2009. Mas ele ainda é encontrado na água e no solo, e é possível que seja encontrado no corpo de algumas pessoas mais velhas, porque ele se deposita justamente em gorduras, né? E ele se decompõe, ele se degrada numa outra molécula, que é o DDD, e é pior, causa mais problemas do que o próprio produto original. Em relação aos outros agentes químicos, o que se sabe sobre a degradação, a transformação ou a combinação dessas moléculas? Em relação aos outros tipos de moléculas, não se sabe, efetivamente não se sabe o que a molécula vai se degradar, o que vai produzir a partir da sua degradação, como também não se sabe e não é avaliado a combinação de moléculas. Então, quando tu fala, bom, a gente pega uma maçã, lava e come, aquela maçã ela não recebeu um produto apenas, um princípio ativo. No Brasil, a gente tem uma média que ainda bem que está diminuindo, e a pesquisa está diminuindo isso, mas ela já chegou numa safra a 42 aplicações, entre inseticidas, no plural, vários tipos de inseticidas, fungicidas e outros cidas. Francesca, quantas aplicações são feitas ao longo de uma safra? Na soja, por exemplo, que é uma commodity que exportamos muito.
Num cultivo normal de uma lavoura de soja, existe uma previsão, em média, de 8 a 12 aplicações ao longo dessa safra, né? Do início do cultivo até a colheita, de herbicida. Só que ela não recebe só herbicida. Ela pode receber inseticida, fungicida e etc. Então, nunca é um só. A gente não sabe o efeito da combinação desses produtos sobre o corpo. E isso pode ser muito problemático. O trabalhador do campo tem uma roupa especial de proteção, não é isso? Se todos os que utilizam fizessem o uso dos seus equipamentos individuais, os chamados EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que é basicamente uma roupa quase de astronauta, né? Para quem vai fazer a aplicação do agrotóxico, mas é o trabalhador que usa isso quando usa, que muitos não usam. E ainda a gente desconhece, ou melhor, esses trabalhadores, essas pessoas que usam, desconhecem que o produto é levado pelo vento e pela água. E ele permanece no solo durante muito, muito tempo. Deixa eu ver se eu entendi, Francesca. O fato de que a degradação dos agentes venenosos é molecular pode fazer com que os agrotóxicos não sejam detectados nas amostras e eles ficam invisíveis nos testes. É isso mesmo? Exatamente. Então, muitas vezes, assim, a gente tem um problema muito grande aqui no Brasil, que quando uma pessoa chega com uma suspeita de intoxicação e essa suspeita é notificada, um dos exames que se pede é o exame da colinesterase, né? Se coleta sangue da pessoa e se avalia o nível dessa enzima que todo mundo produz, todo mundo tem. Só que ela altera, por exemplo, com o uso de inseticidas. Só que se a gente não sabia quanto que a pessoa produzia antes da exposição, com o que a gente vai comparar se aumentou ou diminuiu? Mas ele é um teste padrão. E existe uma busca por outros indicadores moleculares e também biológicos que podem ser detectados. Você pode citar um exemplo? Por exemplo, já existem alguns indicadores que mostram, quando eu utilizo determinado produto inseticida, eu vou ter o crescimento, o aumento ou diminuição de tal enzima no corpo dos animais. E isso pode ser extrapolado, então, para o corpo humano. Então, pode ter a estimulação da produção de uma determinada enzima ou a inibição da produção dessa mesma enzima. Mas, para isso, é preciso pesquisa científica com uma população bastante abrangente e, em especial, uma população que esteja sujeita a essa contaminação, que são os agricultores. Então, existem muitas pesquisas que estão iniciando no Brasil para a gente determinar na população brasileira quais seriam esses indicadores. Tem que se descobrir qual é a substância química que o nosso corpo pode produzir mais ou menos a partir da exposição para cada um dos princípios ativos que são usados no Brasil. Então, pensem que são milhares, né? E nós já temos recursos com tecnologia para fazer esses testes? Nós temos, assim, alguns equipamentos em laboratórios de análise de resíduos que conseguem detectar numa amostra pequena, e aí eu posso pegar, assim, uma abelha morta e a partir dessa abelha eu posso determinar quais os produtos químicos que são os possíveis causadores dessa morte. E a gente já tem resultados aqui no Rio Grande do Sul mostrando que em uma abelha, a partir da mortandade das abelhas, que periodicamente acontecem coincidentemente com pulverizações em lavouras vizinhas, então as colmeias que são vizinhas às lavouras são mais sujeitas a isso, e eles conseguiram detectar 20, 30 agrotóxicos naquele corpinho pequenininho, incluindo alguns agrotóxicos não indicados para aquela cultura. Então existem equipamentos que conseguem detectar 160, numa pequena amostra, 160 tipos de princípios ativos. E vejam que a gente já está nesse patamar de análise, né? Então é possível fazer análise, sim. Isso é uma ótima notícia. E o que é preciso para que esses testes sejam mais usados, aplicados em maior escala?
é preciso que haja sempre a notificação, seja da contaminação das abelhas, da mortandade de abelhas e outros animais, pássaros. Eles morrem, tem um fungicida que é utilizado na lavoura de milho, e se a caturrita ou o passarinho for comer um milhozinho na lavoura, ele come aqui e cai morto logo ali a poucos metros, né? Ele é tão forte que ele mata muito rapidamente. Então, se tiver, o animal for coletado, for notificado, ele pode ser encaminhado para análise, deve ser encaminhado para análise, assim como uma pessoa que esteja com uma suspeita, e sendo suspeita já é obrigatória a notificação. Então é preciso que os profissionais de saúde também se antenem em relação a isso, né? Do que a pessoa está sofrendo, porque os sintomas podem ser parecidos com algumas viroses, mas é importante a gente saber o histórico do paciente, para saber onde é que ele andou, se ele foi picado por um mosquito da dengue ou se ele andou passeando aí ou trabalhando numa lavoura. Então são coisas que a gente tem que se ligar. É muito possível fazer essas análises. Nós já temos aqui no Brasil laboratórios que têm equipamentos que são muito sensíveis, né? Conseguem fazer essa leitura quanto e quais são os agrotóxicos que estão, por exemplo, no corpo de uma abelha, né? Que armas nós temos disponíveis para combater o uso abusivo dos agrotóxicos? Uma rede de cooperação que eu acho que é bem importante, que envolve Ministérios Públicos do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Secretaria de Agropecuária, polícias, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária. Essa cooperação, a rede estadual, também junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e com o IBAMA. Então a gente recebe relatos assim relativamente constantes dessa rede que também está conectada com a Secretaria da Fazenda. Por quê? Vejam que é uma coisa bem importante, né? Oficialmente, os agrotóxicos só podem ser vendidos com receita agronômica. Então é preciso que um profissional da área receite aquele produto a partir de um diagnóstico que ele fez na lavoura. E aí esse receituário, ele fica retido na loja, né? Então a loja tem que ficar com uma cópia, o comprador fica com uma cópia, o Conselho Regional de Agronomia tem uma cópia também, e a nota fiscal, que deve ser agora com a nota eletrônica, né, disponível então para o Ministério da Fazenda, para a Secretaria da Fazenda. Então essa rede de cooperação, eles conseguem visualizar que uma determinada região comprou X quilos, né, de produto químico para determinada utilização, para uma lavoura. E aí, se eles receberem uma denúncia que naquela região houve uma pulverização, e aquela região, por exemplo, é uma região de cultivo de fumo e não de arroz, e que na lavoura de arroz foi denunciado um produto que era para ser utilizado no fumo, no feijão, na soja, é possível se ver hora e local dessa pulverização, né? Estão se desenvolvendo sistemas para que o agricultor ele diga, não, tal dia eu vou pulverizar, se as condições climáticas permitirem, porque isso também tem que ser levado em conta, né? Eu vou pulverizar tal região. E a secretaria tem um mapa que diz, esse produto poderá ser encontrado em tal região, e o cara avisou que ia pulverizar. Então existe assim um sistema que está se desenvolvendo, mas que ainda é muito precário. Só pode acontecer se tiver uma boa fiscalização. Temos muitos e muitos casos no Brasil afora em que a fiscalização encontra desde produtos não permitidos que são utilizados, e aí faz a análise de laboratório para confirmar que aquele produto estava presente na água, no alimento, no grão que foi colhido e ele não era permitido, ou ele está acima da quantidade que é permitida pela legislação. Então
Então, é importante que exista essa rede de cooperação e que exista fiscalização. Bom, as ferramentas nós já temos, né? Mas na prática, a fiscalização é muito precária. O IBAMA, por exemplo, vem passando por uma fase de baixo investimento. O IBAMA tem pouquíssimos fiscais e ainda com redução de poderes, né? Porque os fiscais do IBAMA, por exemplo, não podem utilizar armamento. Então, em algumas situações, assim, é necessário ir com Polícia Federal, polícias militares, né, estaduais, que são dos batalhões ambientais, Polícia Civil, Ministério Público, um monte de gente que é envolvida nessas atividades. E a fiscalização do dia a dia que é desenvolvida, então, nos fiscais nas suas regiões, que são poucos. Na prática, ela ainda é muito difícil. Então, nós já temos bem definido um sistema de proteção e fiscalização para combater o uso e o abuso de veneno no campo. O que está ocorrendo, então, é um ataque sistemático a essa rede de proteção, com o enfraquecimento dessas forças e o desmonte de alguns setores. É muito grave isso, né, Francesca? É um retrocesso, né? Nós temos aí, é um projeto de lei que tramitou mais de 20 anos, né? 20 anos, mais ou menos. 2022 agora faz 20 anos que ele está tramitando. Teve diversas emendas e remendos. Só foi piorando, na verdade, ele retira justamente os poderes daqueles que trabalham com o ambiente e que trabalham com a saúde humana, né? Que é o IBAMA e a Anvisa. Tradicionalmente, em todos os governos, a gente teve um distanciamento entre Ministério da Agricultura e Abastecimento, da Anvisa, Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. E agora temos ainda a retirada dos poderes da Anvisa e do IBAMA para fins de liberação de novos produtos. Então, é bastante grave, sim, porque no final existe uma comissão que é chamada Comissão Nacional de Biossegurança, que faz a análise de cada produto, seja farmacêutico, seja agrotóxico, para ser liberado, né? E aí, tradicionalmente, mesmo com pareceres técnicos contrários, muitos produtos foram liberados. O parecer foi contrário e a comissão acabou dando parecer favorável por conta da correlação de forças, né? Uma comissão que tem em torno de 27 membros, né? Ímpar, né? Justamente, mas que mais ou menos 10 são, em geral, em favor da saúde e do ambiente e, portanto, contra os agrotóxicos. E a maioria, que é Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria e Comércio, representantes da sociedade civil, do agronegócio, da indústria, do comércio, porque daí, para além dos órgãos governamentais, tem essa representação. E aí acaba liberando. Então, mesmo quando a Anvisa e o IBAMA podiam dar, né, a sua opinião, tudo já acontecia a liberação. Agora que eles não podem dar, então, né, o que a gente espera é justamente isso. No dia 9 de março, nós vimos um bom exemplo de resistência, né? Na esplanada dos ministérios, Caetano Veloso reuniu mais de 30 artistas, junto com entidades de classe, representantes dos indígenas, dos quilombolas, sociedade civil organizada, ONGs. Eles reuniram milhares de pessoas para pressionar as autoridades e mostrar outros caminhos possíveis. Embora eu acho que seja um pouco tarde para isso, porque se não passar no Senado, tem que voltar para a Câmara, né? E aí, na Câmara dos Deputados, a gente viu a esmagadora maioria, o relator do projeto foi uma pessoa financiada pelo agrotóxico, pelas empresas de agrotóxico, né? Então a gente tem aí um poder econômico do lucro acima de tudo e acima de todos contra a vida. Por exemplo, quando foi protocolado o projeto de redução dos agrotóxicos, né, o chamado PNARA, né, e lá em 2016 já era uma tentativa da sociedade dar uma outra resposta, mostrando que existem outros caminhos, é necessário uma lei, uma regulamentação para que esses outros caminhos sejam possíveis. Francesca, há uma batalha aberta, né, entre ONGs, entidades e pessoas conscientes, como os ambientalistas, contra a indústria lucrativa do veneno. A pergunta é: quem está perdendo ou ganhando essa batalha?
Isso é uma pergunta muito triste para mim, né? Eu acho que a gente tem uma mídia toda a favor, o agro é pop, principalmente pelo peso que o agronegócio tem no PIB por conta das exportações, que é um PIB falso, né? Haja vista que ele não coloca na balança os problemas causados pelos agrotóxicos. Então, por exemplo, se a gente colocasse na balança o lucro com os agrotóxicos, mas todas as despesas em relação à questão da saúde, os problemas de saúde causados pelos agrotóxicos, então essa balança não pode ser correta, né, na forma como ela é apresentada. Então a gente tem assim, nós temos os ambientalistas sendo mortos em vários lugares, os ambientalistas são assassinados. É muito importante assim o movimento dos pequenos agricultores, dos assentados da reforma agrária, dos produtores orgânicos e agroecológicos que mostram que existe uma outra possibilidade. Só que esses também sofrem enquanto pequenos agricultores assentados, assim como os ambientalistas também são assassinados, né? As lideranças são assassinadas, e ainda nesses locais, nesses assentamentos em que existem produção orgânica e agroecológica, existem diariamente atentados, que a gente pode chamar disso, né, como atentados de pulverização aérea criminosa sobre tanto os cultivos agroecológicos quanto nas casas dessas pessoas que moram nos assentamentos. Eles contam com a impunidade e a dessa impunidade por parte do governo federal, sobretudo. Então nós temos aí, é muito difícil contrapor a questão do lucro acima de tudo e acima de todos. É muito difícil. Você tem doutorado na área e está engajada nisso há mais de 40 anos. Me diga sinceramente, Francesca, é viável o modelo agroecológico? Se é viável, como trazer esse alimento mais saudável para a nossa mesa? Nós temos, assim, vários exemplos no mundo e aqui no Brasil que traz produtores fazendo uma produção agroecológica. Ela é muito mais ampla do que simplesmente produzir orgânico. Existe todo um modelo de produção que leva à produção de um alimento, né? E esses agricultores são produtores de alimento, arroz, feijão, frutas, hortaliças, que já trazem, né? Nós temos assim que a maior parte da nossa alimentação aqui no Brasil vem de pequenos agricultores e não grandes exportadores de commodities. Então é muito importante que a gente conheça quem produz o nosso alimento. Então acho que essa cooperação entre consumidores e produtores, esse vínculo, ele deve ser sempre estreitado, né? Sempre muito próximo. É importante a gente criar vínculo com aquela pessoa que produz o nosso alimento. Uma outra questão que é importante é exigir que o supermercado apresente um laudo comprovando a qualidade daquele alimento. Então isso é uma questão importante e que o consumidor tem um papel importante. Você concorda que toda a força está nas mãos do consumidor? Porque se todo esse veneno é em nome do lucro de uns poucos, nós podemos atingir o problema no foco, boicotando certos produtos. O que você acha? A força que o consumidor tem, e ele deve se descobrir, né, como forte, como um consumidor consciente. É importante que exista um elo de ligação, um vínculo entre o consumidor e o produtor de alimentos e um incentivo àqueles produtores que queiram fazer uma transição para um outro modelo que utilize cada vez menos esse tipo de pesticidas. Espera só um instantinho que eu já volto com a Francesca. A MovePay é a novidade do mercado que já nasceu com o ideal: movimentar a inclusão social e financeira de quem mais precisa. Desenvolvemos soluções simples, seguras e 100% digitais. Nossos clientes desejam mais por menos. Por isso, entregamos o que é essencial: preço baixo, alta qualidade e acesso a serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Mais agilidade e menos burocracia. Novas formas de pagamento com tecnologia
dia na palma da sua mão. Movimentamos soluções pensadas para melhorar o seu dia a dia. Baixe o app Meu Move na Google Play e na Apple Store e comece hoje mesmo uma nova experiência financeira. MovePay, tudo para fazer você feliz. Eu quero lembrar aos ouvintes que todos os dados, estatísticas, referências, citações, números que a Francesca está mencionando aqui nesse papo, até no primeiro episódio, ela nos enviou por escrito com todas as referências de publicações e os links para que você possa conferir tudo na internet. É bastante material, mas a nossa produção fez questão de deixar esses materiais disponibilizados na descrição do Movecast e assim você vai poder acompanhar, conferir todos esses dados. Francesca, retornando agora com o nosso papo, eu quero falar das soluções, da luz no fim do túnel. Que opção nós temos? A opção que a gente aponta é a agroecologia, né, que funciona muito bem, principalmente para pequenas propriedades, que são justamente os maiores produtores de alimentos. Eu acho que talvez incentivos, né, por parte dos governos, e aí eu coloco também no plural, porque apesar do governo federal, né, não fazer esse incentivo, a gente tem alguns municípios proibindo a utilização de agrotóxicos nos limites do município. Não só a utilização, quanto a comercialização. Muito bem lembrado. Cada município pode agir mais, né, em favor da vida contra os venenos. Desde a questão, por exemplo, da merenda escolar, né, que quem compra para as escolas municipais, o município pode decidir comprar a merenda escolar daqueles produtores agroecológicos que se propõem a produzir de uma forma diferenciada. E o município pode incentivar esses produtores a fazer isso. E os estados também podem fazer isso, né? O estado tem também toda uma expertise. Você tem uma ideia de consumo consciente através da noção de comunidade organizada. Fala um pouco mais sobre essa ideia, Francesca. O que a gente tem assim é que a formação de redes, né, entre consumidores e produtores. A gente pode criar grupos de consumidores que comprem produtos de grupos de agricultores. Criando essa rede, né, que consegue então cooperar, criar vínculos. Uma outra possibilidade é também a gente comprar, isso proporciona, na verdade, a gente fazer uma compra direta dos produtores, sem intermediários. Então, isso é uma opção de organização. Uma outra opção também é a gente, nas comunidades, mesmo nas cidades, mesmo em áreas urbanas, produzirem alimentos. Nós temos, assim, um registro da Embrapa que no Brasil já temos 35% das hortaliças que são comercializadas nas cidades são produzidas em espaços urbanos e periurbanos, né, ao redor das cidades. E justamente nesses pequenos espaços a possibilidade da gente construir hortas comunitárias, por exemplo, né? Temos vários exemplos, né? Aqui no Brasil nós temos já no Rio de Janeiro a favela que tem a maior horta comunitária do mundo e que é a organização da população porque produz alimentos diretamente para aquela população que é uma população carente. E o excedente, aquilo que eles não consomem dentro da comunidade, eles podem ainda comercializar. Então tem exemplos no mundo inteiro como esse tipo de organização de produção comunitária, ela pode ser viável, pode utilizar pequenos espaços ociosos nas cidades, espaços públicos e privados nas cidades que se tornam produtores de alimentos. Né? Ao invés da gente ter um terreno baldio que acumula lixo e mosquito, a gente pode transformar esse terreno baldio em uma horta. Para além da produção de alimentos, pode dar trabalho e renda para uma parte da população. Algumas pessoas reclamam que os produtos orgânicos, cultivados no modelo agroecológico que você menciona, são mais caros que os comuns.
Por que eles são mais caros, Francesca? E que sugestão você dá sobre isso? Porque é lógico, o produto convencional recebe uma série de incentivos, os agrotóxicos são isentos de impostos, existe a renúncia fiscal, enquanto que a produção orgânica existe uma série de entraves. Os insumos que são necessários para a agroecologia não têm a mesma isenção do que os produtos chamados convencionais. A burocracia para a produção de alimentos orgânicos é muito maior do que para quem produz alimentos convencionais com veneno e sem a prática, né, da agroecologia. Então existe todo um sistema de certificação. Eles têm que apresentar dados periodicamente de que seus alimentos não estão contaminados, as suas sementes são de origem tal, etc. Então, eu acho muito legal que esses produtores agroecológicos, eles já estão organizados em rede, né? Então, a gente tem essa possibilidade de comprar sementes e produtos diretamente desses produtores com uma garantia, né, uma certificação de que esse produto é bom, é adequado. É possível também localizar os assentamentos rurais que vendem seus produtos e até comprar os orgânicos pela internet, né, Francesca? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul os assentamentos que produzem arroz agroecológico que vendem para o mundo inteiro e para o Brasil, né? Então é possível a gente comprar arroz orgânico de produção agroecológica também pela internet, mas através dessa rede dos assentamentos. Então tu compra diretamente das cooperativas dos assentados, com certificado, que é uma garantia, sim, para o consumidor importante. Para tudo a gente tem que ter uma garantia de que o produto é bom, né? Existe conhecimento tecnológico disponível para um modelo agroecológico aqui no Brasil? Se existe, o que falta para ampliar esse conhecimento? Existe. Nós temos, assim, várias instituições que fazem pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, e dentro das universidades também, vários setores, que trazem essa tecnologia, esse conhecimento, produzem esse conhecimento. E temos, acho que quase todos os estados têm as empresas, né, os setores de extensão que transmitem, então, esse conhecimento para os agricultores. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que desmistificar é que a produção orgânica e agroecológica é um retrocesso em termos de tecnologia. Não, pelo contrário. Muitas vezes, ela reproduz as condições que acontecem na natureza, que são favoráveis. Por exemplo, monocultura não existe na natureza, ou melhor, nem poderia chamar assim, né? Verdade, Francesca, muito bem lembrado. O modelo mais eficiente já está aí, né? Disponível há milhões de anos pela natureza. A natureza tem uma diversidade tão grande de seres vivos, né, nos seus espaços naturais, e a agroecologia tenta trazer a diversidade. Então, a agroecologia ou produção orgânica ou saúde não combina com monocultura. É lógico que se eu ofereço uma grande quantidade de um tipo de alimento só, todas as pragas, os insetos, enfim, vão comer aquilo, porque só tem aquilo para comer. Durante milhares de hectares, muitas vezes, né, em grandes lavouras, só tem soja, só tem milho, só tem algodão, só tem cana, porque os bichos têm que comer alguma coisa. E quando a gente tem uma oferta, uma diversidade maior, a gente consegue trazer o equilíbrio. Para conseguir esse equilíbrio, é necessário conhecimento e tecnologia. Hoje nós temos, assim, as tecnologias da informação que podem ser utilizadas a favor dessa produção agroecológica. Temos as imagens de satélite, temos cada vez mais a possibilidade de estudos meteorológicos e poder optar, por exemplo, a Laninha, que está produzindo essa chuvarada no sudeste e norte, né? E essa estiagem aqui no sul, ela já estava prevista antes de se tentar fazer a safra de soja esse ano, né? Existe um conhecimento também dos nossos produtores tradicionais
de culturas tradicionais, indígenas e quilombolas e produtores antigos, né, de como que eles cultivavam aquele solo, aquele local durante centenas de anos. Então, isso a gente precisa trazer. O que você acha que está faltando para a gente resgatar esse modelo ancestral, natural de plantio? Eu acho que a gente tem que se colocar como parte da natureza, parte do processo, porque a gente não está acima dela e a gente entender os mecanismos da natureza. E para entender isso, eu acho que os indígenas, os quilombolas e muitos das pessoas mais antigas, mais tradicionais, eles entendiam desse mecanismo. E isso é pura ciência. Ailton Krenak, que você deve conhecer, um grande pensador nesse tema, líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro, ele tem muitas falas marcantes num livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu li recentemente. Um dos que ele publicou. Lá tem uma frase que eu nunca esqueço. Diz assim: nós precisamos da natureza, mas a natureza não precisa de nós. A gente se esqueceu, né, Francesca, que somos parte dessa natureza. E que tudo está conectado. Na minha trajetória como professora, né, eu fui professora durante 40 anos na área da biologia, e eu sempre dizia para os meus alunos, assim, no primeiro dia de aula, a palavra que vocês mais vão escutar durante toda a disciplina ou durante todo o curso é conexão ou interação. As coisas interagem, se conectam. Isso é pura ciência, né? Mesmo que povos indígenas, quilombolas, às vezes analfabetos, dessa alfabetização formal que nós consideramos, eles têm um conhecimento que é muito grande, porque justamente conseguem fazer a conexão entre todas essas coisas. Francesca, estamos caminhando para o final do nosso papo, mas antes eu quero saber de você o seguinte: depois de 47 anos engajada nessa luta em defesa da vida, de um sistema mais sustentável, você se considera cética, pessimista ou uma otimista em relação ao futuro? Eu vou trazer o Ariano Suassuna aqui, né? Uma realista esperançosa. E por quê? Porque existe uma parte da realidade que eu conheço bastante que me traz esperança. E o que nós podemos fazer para alimentar essa esperança? A partir da nossa organização enquanto cidadãos, podemos, a partir da organização nossa como consumidores, a gente pode exigir uma qualidade melhor para a nossa vida. Como fazer isso na prática, Francesca? O primeiro passo para isso, para além da organização em si, é a gente votar bem, porque tu colocaste ali falaste uma expressão assim que todo o poder emana, né? E eu vou dizer, a democracia é isso, né? Todo o poder emana do povo. E a gente tem que colocar congressistas, vereadores, né? Deputados, senadores, em todos os âmbitos, né? Municipal, estadual, federal, que trabalhem pelo povo. Eu citei o exemplo anteriormente do relator do projeto de lei, a PL do veneno, é um cara comprometido com a indústria do veneno e não com a saúde do povo. Então, eu acho que talvez a nossa exercer a cidadania no mais básico, que é o votar bem e exigir dos nossos eleitos, né? Se o nosso deputado, o nosso candidato for eleito, a gente tem a obrigação de cobrar dele, a obrigação de denunciar se ele não está fazendo aquilo porque eu votei por algum motivo, né? Então, a gente tem essa obrigação. Bom, Francesca, eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado sincero, em nome de toda a equipe da MovePay, pela sua generosidade em colaborar, em trazer tantos esclarecimentos sobre esse tema tão complicado, tão difícil e tão problemático que são os agrotóxicos. Nós esperamos te encontrar mais vezes aqui no Movecast e nossos sinceros parabéns pela sua luta. Eu me coloco à disposição, né? A gente tem aqui uma luta de
47 anos, quase 48 anos, na ONG que eu trabalho, que é a IPAN. Eu faço questão de citar porque ela foi criada em pleno governo do general Emílio Garrastazu Mendes, quando não se falava muito em ambientalismo, né, aqui no Brasil. Então eu tenho, de certa forma, um orgulho de morar no estado que tem a primeira grande, não a primeira organização não governamental do Brasil que trabalha com a questão ambiental, mas a primeira grande que traz a política para dentro do ambientalismo, que é a AGAPAN, a Associação Gaúcha, né, que foi justamente a que trouxe esses temas e que levou para a rua. Aqui no Rio Grande do Sul foram as primeiras passeatas, movimentos populares, em 1972, que é uma coisa que a gente não imagina, né? E a AIPAN, que eu trabalho há mais de 30 anos como voluntária, ela é uma cria, né, desse período em termos regionais, né, na nossa região, que é uma região consumidora de agrotóxicos, por exemplo, muito degradada. Aceita aí toda a nossa gratidão pela sua ajuda. Tá bom, obrigada, um abraço, tchau, tchau. E você que nos ouve, o que acha do assunto? Deixe a sua opinião, sua sugestão aqui nos nossos canais de comunicação. Se você gostou, compartilhe e ajude mais pessoas a conhecer a gravidade do tema agrotóxicos e, principalmente, saber que temos saídas possíveis. É uma questão de pensar como comunidade e agir como cidadãos conscientes. Esse foi o Movecast, podcast exclusivo da MovePay. Os episódios estão disponíveis em nosso canal no YouTube e na plataforma de áudio SoundCloud. Encontre o Movecast no nosso site www.movepay.com.br. Lá você pode se inscrever e receber uma notificação sempre que lançarmos um novo tema. Este episódio teve a produção editorial de Fernanda Honorato e Thaisa Lobo. A direção geral é de Sandra Lucena. Eu sou Luiz Azevedo e fico por aqui. Até o próximo Movecast, Vida em Movimento.